Eu estou aqui em Belém, ou Bethlehem, quer dizer, Casa do Pão em hebraico. Para entender o ministério de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é preciso voltar um pouco o tempo e lembrar que antes do reino ser dividido, o reino de Israel vivia um momento de paz. Com o rei Saul, que foi o primeiro rei, lembramos que o povo vivia no regime tribal, depois que entraram aqui na Terra Prometida, passando por Jericó, derrubaram as muralhas de Jericó, Deus, intervenção divina, e depois, na liderança de Josué, eles entraram nessa terra e dividiram a terra entre as tribos, e foram governados, administrados por juízes. Depois do tempo dos juízes, o último juiz foi Samuel, e o povo pediu um rei, e aí eles saíram do regime tribal para o regime monárquico. Nasce a monarquia com o rei Saul. Depois, o rei Saul foi um grande rei, ganhou muitas batalhas, conquistou muitas terras, mas se afastou da graça de Deus. E aí veio o rei Davi, que nasceu aqui. Ali fica o Campo dos Pastores, 2 quilômetros daqui, do centro da cidade de Belém. Aqui fica a Basílica onde nasceu Jesus. E Davi estava ali, cuidando das ovelhas. Samuel chegou lá na casa de Jessé e ungiu Davi. E Davi se tornou o segundo e grande rei de Israel. Depois de Davi veio o seu filho Salomão. E aí veio a construção do templo. Davi não construiu o templo, mas quem construiu foi seu filho Salomão. E Salomão foi um grande rei, sábio, um dos homens mais inteligentes do mundo, mais ricos do mundo. Mas para conquistar essa riqueza, conquistou outros povos, colocou dentro de Israel pessoas com outra religião, pagãos e pessoas que se curvavam diante de outros deuses, inclusive mulheres, e foram contaminando. E o rei Salomão foi se afastando da graça de Deus e ele esqueceu do essencial, que é cuidar da família. Não adianta nenhum sucesso se a nossa família fracassa. E foi isso que aconteceu com o rei Salomão. A família fracassou e depois de Salomão, depois da morte de Salomão, os filhos praticamente destruíram o reino, dividiram o reino em norte e sul. O norte os assírios tomaram, o sul, que fica aqui, com a capital em Jerusalém, e o reino de Judá. E o reino de Judá ainda se sustentou. Depois Nabucodonosor veio para cá com os babilônios e destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. E é nesse momento que acontece o ministério de Ezequiel. Por isso eu queria voltar aqui em Belém, porque foi aqui que começou o grande reinado do rei Davi, depois do rei Salomão, depois a divisão, e aí veio o papel profético do grande profeta Ezequiel. Vamos então aos capítulos 7, 8 e 9 do livro do profeta Ezequiel. Está entendendo aí esse conteúdo? Sempre repetindo para você entender o contexto. Se você não entender o contexto em que Ezequiel está profetizando, fica difícil compreender a mensagem de Ezequiel. O capítulo 7, ele tem como título, em algumas versões, algumas traduções do português, tanto Portugal quanto do Brasil, nós temos o título Proximidade do Fim. Por que isso? Porque a destruição de Jerusalém já está perto de acontecer. Porém, é preciso perceber uma ideia, uma imagem equivocada que nós temos no Antigo Testamento de um Deus que castiga da ira, fala da ira de Deus. E nesse capítulo 7, ele vai descrever a ira do Senhor. As pessoas se afastaram de Deus, viraram as costas para Deus e as coisas começam a acontecer. E aí eles interpretam como um castigo de Deus. Deus está castigando. Jerusalém vai ser destruída por causa de castigo de Deus. Isso você vai perceber no capítulo 7, lendo aí, né? A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, oráculo do Senhor. E aí ele começa a falar da destruição, começa a falar da ira de Deus. Então isso é uma expressão, a ira de Deus é uma expressão simbólica para mostrar por trás desse discurso, dessa profecia, que as pessoas quando se afastam de Deus,
elas acabam caindo na ruína. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus, com a destruição de Jerusalém e com a destruição do templo. No capítulo 8, nós temos aí a visão da idolatria em Jerusalém. Vamos lembrar que o pecado mais grave do povo de Deus, do povo judeu, é a idolatria. O que é idolatria? Você criar ídolos, tirar Deus do lugar de Deus, colocar ídolos, né? E aí o capítulo 8, o profeta Ezequiel, no 6º ano, no 5º dia do 6º mês, ele estava ali, ele teve uma vida muito dura daquilo que estava acontecendo em Jerusalém com a idolatria. Ele teve 4 imagens, eu vou tentar destacar cada um ponto de cada uma. Então ele foi transportado em visão até o templo de Jerusalém, e ali ele foi forçado a visualizar, a presenciar práticas idólatras. Primeiro, no templo introduziu uma estátua de um ídolo. Depois, nas paredes, gravações de animais imundos, de animais que não eram puros, e aos quais as pessoas rendiam culto. Isso já na segunda visão. A terceira visão, a idolatria alcançava as mulheres, que choravam diante da estátua de um deus da Mesopotâmia. E depois, a quarta visão que ele teve, a adoração ao sol. Era uma outra forma de idolatria muito utilizada, que consistia em adorar os astros. Essa foi a quarta visão que ele teve. Então, Ezequiel estava certo de que Deus estava mostrando para ele aquelas práticas, para mostrar que realmente o povo tinha se afastado, tinha virado as costas para Deus e tinha criado ídolos e deuses pagãos. E fechando esses 3 capítulos, o 9º capítulo, nós temos a sentença e a execução. Depois de toda essa caminhada do povo, virando as costas para Deus, criando ídolos, vivendo uma idolatria, acontece aqui o início, vamos lembrar como o povo saiu do Egito e parte do povo conseguiu se salvar ali com o sangue do cordeiro, está lá em Êxodo capítulo 12, também aqui nesse momento, no capítulo 9, nós encontramos pessoas que escaparam da morte e diz assim, que eles usavam a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. E com essa letra Tal, que é parecido com um T, né? E hoje existem movimentos na Igreja Católica, por exemplo, a comunidade Shalom, né, utiliza o Tal, os franciscanos também utilizam o Tal, e eles foram libertos, né, foram salvos dessa grande destruição, porque morreu muita gente aqui em Jerusalém com a destruição da cidade e do templo. E aí Deus prepara os acontecimentos, né, onde era o local da glória de Deus, que a glória de Deus acontecia no templo e na cidade sagrada de Jerusalém. E ali vai acontecer a destruição, conforme a profecia de Ezequiel. É daqui de Belém, onde o Verbo se fez carne, habitou entre nós, onde a palavra se fez carne, essa palavra que você está estudando, se aprofundando cada vez mais, que peço uma bênção especial sobre você, sobre o teu estudo, sobre a tua família, sobre a tua vida. O Senhor esteja convosco. E sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.